Olá, boa noite. Começa agora a edição do Tela 1 hoje. Eu sou o João Bonetti. E eu sou o Caio Pedrosa. E na edição de hoje você vai ver: no terminal do Centenário, as obras para o novo ligeirão leste-oeste avançaram para mais próximo do terminal. Devido aos recentes casos de intoxicação por metanol, será que os curitibanos têm mudado seus hábitos? Devido aos 6 recentes casos por intoxicação de metanol, isso não parece afetar a vida boêmia dos curitibanos. Aqui no Largo da Ordem, um lugar histórico de Curitiba, os bares seguem cheios, com muita gente em busca de diversão. O adiamento da Bienal Paranaense não impediu os leitores curitibanos de se encontrarem e prestigiarem autores de todo o Brasil. Domingo teve Atletiba, que terminou empatado sem gols para os times. Vindo diretamente das obras de Ariano Suassuna, Curitiba deu palco para um espetáculo sertanejo, cheio de emoção e aventura. Tudo isso você confere agora no Tela 1. No jornal de hoje, vamos falar sobre algo que impacta muito o nosso dia a dia, as obras na cidade. No terminal do Centenário, as obras para o novo ligeirão leste-oeste avançaram para mais próximo do terminal. Vamos diretamente com o Alisson, que está no terminal neste momento. Boa noite, João. Boa noite, Caio. Estamos aqui diretamente da Zona Leste de Curitiba, aqui no bairro Caju, no terminal do Centenário, aqui atrás de mim, onde já começaram as obras a partir de hoje. Aqui no entorno do terminal do Centenário, a gente já consegue enxergar que, descendo sentido a Trindade, já está fechado. O único sentido que será usado será da Rua Filipinas, sentido o Colégio Nilo Brandão. Durante as obras, apenas serão permitidas a entrada de moradores e comerciantes da região com os comprovantes. Daí, os desvios, né? A Rua Filipinas terá o único sentido entre a Rua Lourival Wendler e o engenheiro Benedito Mário Silva, e a Rua Lourival Wendler só terá as Filipinas na parte de baixo, que a gente não consegue mostrar no momento. As obras têm previsão de retorno para mais de 3 meses. A gente tentou contato com a prefeitura não nos respondeu, e conversando com alguns dos cobradores que não quis ceder entrevistas para a gente, eles falaram que é para mais de 3 meses, provavelmente não será realizada as finalizações das obras no prazo menor que esse. E também a gente consegue enxergar um pouquinho só do tubo do novo ligeirão leste-oeste, que as obras estão paralisadas no momento. Também em contato com eles, conversando, eles avisaram que não tem previsão para término ou para até continuidade. Provavelmente o término será quando o ligeirão já estiver ativo. Vou de vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Alisson. Essas obras que afetam diariamente o trânsito de Curitiba. É isso mesmo. O adiamento da Bienal Paranaense não impediu os leitores curitibanos de se reencontrarem e prestigiarem autores de todo o Brasil. Alegando dificuldades logísticas e estruturais, a primeira edição da Bienal do Livro do Paraná, que estava prevista para acontecer em outubro deste ano e prometia reunir autores, editoras e leitores de todo o país, foi adiada para 2026. Mas da frustração nasce uma nova ideia. Em poucos dias, um grupo de organizadores e expositores decidiu reagir e criou a Off Bienal, um evento alternativo que ocupou o espaço deixado pela Bienal oficial e movimentou a cena literária da cidade. Eu já tinha comprado minha passagem desde maio. Eu sou de Salvador, então eu comprei desde maio para vir para a Bienal. Quando chega, 2 semanas já faltando para começar, e aí foi cancelada. Mas só que, graças a Deus, teve esse grupo aí, né? Bacana, gente, assim. Pense em um grupo, assim, de potência, 220. E aí, fez esse grupo a gente se encontrar e mostrar nosso trabalho. Então, isso é maravilhoso. Ana Clara Leal, que fazia parte da produção da Bienal Oficial, foi uma das responsáveis por tornar a Off Bienal possível. Ela contou como a mobilização rápida da equipe dos expositores foi essencial para manter viva a proposta desse encontro. Eu mandei mensagem para o Rodolfo me desculpando pelo que aconteceu da Bienal.
E daí ele me falou assim, mas a gente vai fazer um encontrinho, né, e tal. Você é de Curitiba? Aí eu falei que eu era, né? E daí ele falou assim, você sabe um lugar legal pra gente fazer um encontro, que tem um café e tudo mais? E de início eu sugeri o Tela Aranha, né? E eles amaram o lugar, ele e o Ricardo Vilardi. Só que quando o Ricardo Vilardi soltou no Reels dele que ia ter esse encontro, teve mais de 300 comentários falando que iam. Então daí eu falei, não vai dar pra gente fazer no Tela Aranha, porque não vai ter capacidade dessas pessoas. E daí começamos essa busca pelos lugares e, nossa, a gente apareceu muito lugar. Tipo, oferecendo, mas aí não cabia tanta gente. E a cada vez que o Reels ia viralizando, mais pessoas comentavam que viriam, né? Até que finalmente os anjos do restaurante Âmbar disponibilizaram o lugar. Mas, tipo, desde hoje de manhã a gente tava trabalhando ainda, né? Na correria pra fazer tudo dar certo. O evento se estruturou em menos de uma semana e tem mais de 50 autores expondo suas obras aqui. Devido ao sucesso, mais uma edição foi confirmada. No domingo, das 5 às 10 horas, o evento vai se repetir no Âmbar e no Cabruca. Devido aos recentes casos de intoxicação por metanol, será que os curitibanos têm mudado seus hábitos? Em bares da capital, o hábito de consumo parece estar mudando. A cerveja vem ganhando ainda mais espaço, vista por muitos como uma opção mais segura e confiável. Devido aos 6 recentes casos por intoxicação de metanol, isso não parece afetar a vida boêmia dos curitibanos. Aqui no Largo da Ordem, um lugar histórico de Curitiba, os bares seguem cheios, com muita gente em busca de diversão. Quem costuma frequentar os bares também nota a diferença, assim como a Isabel. Eu geralmente venho mais em lugares que eu já tenho uma convivência, que eu já vi anteriormente, então que eu já tinha aquela confiança, né? Então eu dei aquela reduzida, mas eu continuo nos lugares que eu sempre ia. Eu fiquei com medo realmente, porque é uma coisa que a gente faz, né? No caso, bastante, né? Sair com os amigos, até na casa de colegas. Então acabou que a gente começou a ficar um pouco mais receoso de onde a gente estava pegando as bebidas, ou os lugares que a gente ia, ou nas nossas saídas. Então acabou afetando nesse quesito, sim. Em menos de um mês, 3 surtos por intoxicação do metanol assustaram o estado do Paraná. Ficou com muito receio. Normalmente era algo que a gente fazia por hobby, né? Sair e com os amigos e tudo mais, beber, enfim. E agora até isso que a gente fazia por diversão, a gente não consegue mais sem um receio, sem um pé atrás, né? Então é uma situação meio complicada. O garçom Albert também percebe essa mudança no comportamento dos clientes. E desde que começou, né, a questão do metanol, do risco do metanol ali, diminuiu bastante assim, a questão dos pedidos de bebida destilada, né, de whisky, vodka principalmente. E também existe a dúvida se contém a cerveja ou não, mas o público da cerveja continua frequentando, continua bebendo sem medo. O pessoal que bebia whisky hoje ainda bebe, opta por beber cerveja também no lugar do destilado, mas ainda existe a dúvida até do público da cerveja, se existe metanol na cerveja ou não no nosso chopp, mas acredito que ainda não chegou a esse ponto. Mas por aqui, muitos parecem ter redobrado a sua atenção. Na hora de escolher, muitos vão na boa e velha cerveja, uma opção mais segura para aproveitar a noite. Para nós aqui não alterou em nada. A procura continua pelos mesmos produtos, as mesmas cervejas, trabalhando só com cervejas de pequenas cervejarias, né? E então são todos produtos de origem conhecida. Para nós não alterou em nada a nossa rotina. Sim, há cuidados a serem tomados, a verificar as procedências, ter notas à disposição para uma futura fiscalização. Tudo isso é sempre pronto, está sempre à mão. Mas para o cliente em si, nenhuma alteração significativa foi notada. Mesmo após os casos, a vida noturna curitibana, ela segue firme. Só que agora com mais consciência. O brinde ele continua, só que com um olhar mais atento para o que se consome. Inicia hoje o Seminário de Extensão e Inovação de Iniciação Científica e Tecnológica, e quem está acompanhando é o Daniel Montalvão. Vamos diretamente para o TFPR para saber mais. Olá, boa noite, Caio, boa noite, João, boa noite a todos. Estamos aqui na Universidade Tecnológica do Paraná, que nesta semana acontece a 15ª edição do Seminário de Extensão e Inovação e a 30ª edição do Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. Os dois eventos acontecem juntos e formam, sim, o SEIC Selit 2025, o maior encontro institucional da UTFPR.
que reúne projetos e produções na área de pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo. A programação vai do dia 24, hoje, até sexta-feira, hoje, dia 20, e até sexta-feira, do dia 24 de outubro, aqui na sede centro do campus Curitiba. E o tema é Reunindo Ideias Transforma o Mundo. Estamos aqui com o professor Emilson Ribeiro, que vai explicar um pouquinho mais dessa programação. Bom, boa noite. Esse é o nosso maior evento da UTFPR, o Sace City. A gente tem vários eventos, a gente tem mais de 50 atividades para os alunos e para as pessoas que estão visitando o nosso campus. A gente tem 1.500 apresentações e 900 avaliadores avaliando todos os trabalhos. O nosso evento ele acontece uma vez por ano em cada um dos campos da UTFPR e dessa vez é a nossa sede de Curitiba. Esse é o maior evento que a gente tem na instituição e é o maior evento das últimas 30º edições. Tá? A gente tem aproximadamente 2.500 inscritos, a gente vai ter palestras sobre dinossauros, astrofísica, a gente vai ter mini cursos de microscopia, a gente vai ter visitas técnicas, a gente vai ter visitas aos locais de Curitiba mais interessantes para o turismo. E então, quem quiser conhecer a nossa universidade, venha para o UTFPR Sede Centro, aqui do lado do Shopping Estação. Pois é, o evento acontece hoje, teve eventos online, mas o evento presencial começa somente amanhã, a partir das 8 horas da manhã. E a gente chegou aqui um pouquinho antes, já estava cheio de alunos chegando de várias partes do estado também. Então, só reforçando, o evento vai até sexta-feira, no dia 24 de outubro, e a entrada é gratuita. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Daniel. Agora você vai ver o resultado de uma investigação que expõe um crime grave contra a saúde pública. O que parecia lixo para muitos era a matéria-prima de uma organização criminosa. A Polícia Civil foi às ruas em Curitiba e na região metropolitana para cumprir 11 mandados de busca e 4 de prisão. O alvo, um esquema que colocava comida em embalagens descartadas, gerando um risco invisível e silencioso. A investigação, que durou meses, revelou um ciclo nojento e perigoso. O grupo coletava embalagens de plástico em pontos de descarte de lixo. Em locais como esse, sem nenhuma condição de higiene, os potes eram lavados de forma precária, um processo incapaz de eliminar bactérias e vírus. Depois de limpas, as embalagens eram vendidas a empresas que as enchiam novamente com doces, pasta de amendoim e outros alimentos. Com um novo rótulo, o produto contaminado estava pronto para voltar às prateleiras e ser vendido para os consumidores em todo o Brasil, que não imaginavam a origem do recipiente. Milhares de embalagens e produtos prontos para venda foram apreendidos. Os 4 presos vão responder por associação criminosa e crimes contra a saúde pública e as relações de consumo. A polícia alerta para que os consumidores desconfiem dos produtos com embalagens danificadas ou com selos de vedação de baixa qualidade. Um grande trabalho da polícia nessa operação. E no próximo bloco, moradores do interior do Paraná poderão ver de perto objetos considerados relíquias pela Igreja Católica. Fique ligado, voltamos já. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça a sua história. Universidade Positivo. A linha Turismo de Curitiba terá tarifa promocional de primavera para moradores da cidade. De 20 de outubro a 18 de dezembro, o embarque vai custar R$ 6,00, o mesmo preço do ônibus comum, um desconto de 88% em relação à tarifa normal de R$ 50,00. A promoção vale de segunda a quinta-feira, exceto feriados, e é válida somente para pagamento com cartão transporte usuário Urbis. A linha Turismo passa por 26 pontos turísticos, como Jardim Botânico, Parque Tanquá, Ópera de Arame, Passeio Público e Santa Felicidade. Os ônibus circulam a cada 30 minutos
e o trajeto dura cerca de 3 horas. Vamos atualizar as obras do Ligeirão Leste-Oeste ao lado da rodoviária de Curitiba. Vamos agora com o Alisson no terminal do Centenário. Boa noite, Alisson. Boa noite, Caio. Estamos aqui agora um pouco mais próximo dos nossos estúdios. Estamos aqui na rodoviária de Curitiba, que também está tendo obras para o novo Ligeirão Leste-Oeste. A Mariano Torres e a Avenida Mariano Torres e a Presidente Afonso Camargo estão interditadas e os ligeirões que passam aqui, o Centenário, Campo Comprido e a Pinhais, Rui Barbosa, estão entrando nas ruas com os carros, isso dando um leve atraso na velocidade dos ligeirões. O tubo da rodoferroviária está interceptado, está inativo, não vai funcionar durante 8 meses que vão durar as obras, desde o início aqui da Mariano Torres até o viaduto do Capanema, ali na metade. Está zero movimentações. Estão trocando, né, o chão asfalto para um chão de concreto para aguentar mais aderência dos ônibus, já que irão passar o BRT Ligeirão Leste-Oeste e vão passar mais 2, né, que eu acabei de falar, o Centenário Campo Comprido e o Pinhais Rui Barbosa. Tá um frio forte aqui, aproximadamente 11 graus na capital curitibana. O trânsito também está bem tranquilo, então dá para o nosso querido ouvinte que for passar por aqui, ele pode passar tranquilo, que o trânsito está tranquilo. Vai de vocês aí do estúdio. Vamos falar de esportes agora com o Luan, já que esse final de semana tivemos diversas atividades. Boa noite, Luan. Boa noite, João. Boa noite, Caio. Esse final de semana a gente teve diversas atividades esportivas aqui em Curitiba. Vamos começar o giro pelo ATP que aconteceu esse final de semana, o Challenger Curitiba. Hoje, dia 20 de outubro, aconteceu a final, onde o Pedro Boscarin Dias perdeu de 2-0 contra o Adolfo Daniel Valejo. E aí, pessoal, o que vocês acharam da final? Chegaram a dar uma... Olha, é diferente, né? O tênis, geralmente, aqui no Brasil, ele já não é muito comum igual futebol, igual basquete, igual vôlei, assim. Eu acredito, pelo menos na minha opinião, que esses 3 são mais vistos que o tênis. E ainda mais aqui em Curitiba, é bem bacana ter esse tipo de evento aqui na cidade. Muito bacana ter esse evento aqui na Grande Curitiba. Sim, ainda mais que reuniu cerca de alguns atletas do top 100 da ATP, né? Além disso, também teve o Atletiba, né? O Atletiba número 360, valendo pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro. E vocês, chegaram a dar uma olhada no Atletiba? Eu acompanhei o jogo, acompanhei o empate, foi um jogo bem acirrado, mas o Coxa, acabando com 1 a menos, teve que ficar a maior parte do tempo na defesa. Uhum. É bem interessante, né? A gente tem o clássico paranaense, que acredito que é o maior do Paraná, né? E assim, movimenta bastante gente aqui na capital. É algo sempre interessante a gente ver, né? Sempre acontece alguma coisa. Foi bem bacana, foi um empate, uma infelicidade para as duas torcidas, né? Claro que as torcidas queriam que cada um do seu time ganhasse, mas não tem como, tem dia que não tem como, né? Uhum. Mas é isso. Bom, a gente pôde ver nesse jogo uma coisa muito interessante, que foi o posicionamento tático das duas equipes, né? O Coxa vendo um 4-3-3 ofensivo, com o Josué fazendo essa armação. E já o Furacão, a gente acabou tendo um 3-5-2, com o Patrick fazendo uma saída de bola, fazendo com uma linha de 4 com os 3 zagueiros. E também a gente pôde ver também o incidente com o Oder Hellmann, né? Que jogaram um objeto na cabeça dele. Isso, infelizmente, acaba estragando o espetáculo, né? E agora entra um VT sobre o Atletiba. O domingo foi de clássico no futebol paranaense, mas quando a bola rola no Atletiba, é muito mais do que futebol. É emoção, é história, é tradição que atravessa o tempo. Um jogo que divide a cidade, mas também que a une por uma só paixão. De um lado, o verde e branco. Do outro, o preto e vermelho. Atletiba é o clássico que faz Curitiba parar e transforma um domingo em um dia de muita tradição, emoção e também
rivalidade. Desde 1924, quando Coritiba e Atlético Paranaense se enfrentaram pela primeira vez, o Atletiba se tornou parte da identidade da cidade. São mais de 100 anos de provocações, memórias e, claro, sentimentos que atravessam gerações. Eu comecei a acompanhar o futebol, entender o futebol a partir dos meus 10 anos, né? Mas eu vinha com meu pai a partir dos 6 anos, em todos os jogos, e, como eu falei, o Couto Pereira é a minha segunda casa. E é justamente isso que faz o clássico ser diferente. Aqui, o amor pelos clubes passa dos pais para os filhos, de geração para geração. De um lado, o amor pelo verde e branco. Do outro, a paixão pelo rubro-negro. E no Atletiba é assim, cada grito, cada canto e também cada lágrima contam um pedacinho dessa história. Então, essa paixão veio de berço, veio do meu pai e da minha família. Minha família, por parte de pai, toda é atleticana, então não teve muito para onde fugir. E foi isso, desde pequena eu fui incentivada a torcer com minha família, com os meus primos, e aí veio a paixão pro estádio e pra minha profissão também. Eu escolhi minha profissão por conta do futebol e por conta do Atlético, então assim, foi inevitável. E é por isso que o Atletiba, independente do resultado, segue sendo o maior símbolo de paixão pelo futebol paranaense. Porque o clássico termina, já a história nunca acaba. Vindo diretamente das obras de Ariano Suassuna, Curitiba deu palco para um espetáculo sertanejo, cheio de emoção e aventura. A Caixa Cultural de Curitiba deu palco para a peça Mundo Suassuna, um espetáculo vibrante e inspirador, baseado no vasto universo literário de Ariano Suassuna. Este trabalho é voltado especificamente para o público infanto-juvenil e faz referências a temas fundamentais da trajetória do autor, incluindo o impacto do circo, a guiança divina e os aspectos armoriais. A obra se inspira principalmente em seu último romance, Dom Panteiro. No palco, acompanhamos a jornada de um cavaleiro errante, um príncipe sem rei e órfão de pai, interpretado por Gurivá Portela, que cavalga em seu panteiro. Ele atravessa o império consagrado do sertão e a cidade, enfrentando a morte, decifrando enigmas e encarando caveiras e onças pintadas. Guiado pela Santa Compadecida, o cavaleiro carrega seu caderno onde anota a vida, buscando reencontrar a cultura popular brasileira. O resultado de sua aventura é um livro que se torna sua obra, coroada, enfim, Festa do Meio-Dia. Com direção e dramaturgia de Marcelo Romagnoli e destaque para a criação de cenário assinada pelo filho do escritor, Manuel Dantas Suassuna, Mundo Suassuna é uma celebração da mais pura cultura popular sertaneja. Agora Alex traz para nós a previsão do tempo. Boa noite, Alex. Boa noite, João. Boa noite, Caio. A previsão do tempo essa semana, ela permanece estável. Hoje foi um pouquinho mais frio do que o restinho da semana, com a máxima de 23 graus na sexta e a mínima de 9, que vai ser amanhã. Mas, no geral, a semana ela vai esquentar um pouquinho e já para o fim de semana, o tempo ele esquenta bastante. Então, a máxima no sábado de 28 e no domingo de 29. Lá pelo finalzinho da tarde, de noitinha, vai dar uma esfriadinha nos 2 dias. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Alex. Uma aposentada de 60 anos de Colombo perdeu cerca de R$300 mil no golpe do amor, após um relacionamento de 7 meses com um estelionatário conhecido nas redes sociais. O homem que marcaria o casamento sumiu um dia antes. Ele foi preso em Taboão da Serra, em São Paulo, e a polícia afirma que há vítimas também no Rio Grande do Sul, na Bahia e também em São Paulo. Moradores do interior do Paraná poderão ver de perto objetos considerados relíquias pela Igreja Católica. Eles pertenciam a São Carlo Acutis, o primeiro santo da era digital. Um terço de uso pessoal e o crucifixo de São Carlo Acutis, o primeiro santo da geração milenial, estão percorrendo diversas cidades do Paraná. As relíquias pertencem ao padre Tiago Henrique da Silva Medeiros, que as recebeu em 2013, diretamente das mãos de Antônia Salzano, mãe do beato Carlo Acutis. A chegada dos objetos sagrados ao Paraná foi iniciativa do casal Tamires e Alisson, que os trouxeram para um encontro de espiritualidade em Toledo.
Após o evento, surgiram inúmeros convites de comunidades católicas interessadas em acolher as relíquias. Os objetos estão em peregrinação por diferentes cidades, buscando alcançar o maior número possível de pessoas. A intenção, explica o padre, é relatar a história de Carlo e fortalecer a fé católica dos jovens. As relíquias já passaram por diversas cidades do Paraná, como Cascavel, Toledo, Mercedes e Terra Roxa. A programação inclui também futuras passagens por Umuarama, Foz do Iguaçu, Guaíra, Marechal Cândido Rondon e Cafelândia. Então os moradores do Paraná poderão ver de perto essas relíquias. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Tenha uma ótima semana. Essas foram as notícias de hoje. Até a próxima. Tchau!